ainda que. Que palavra é esta? Que aparece algumas vezes no texto sagrado. Por que será que esta palavra aparece na Bíblia? Podemos tirar proveito desta palavrinha? O que significa esta palavra ainda? Ainda é uma conjunção. É uma conjunção que nós temos aqui, que exprime contrariedade atenuada. Esta palavra tem outras semelhantes a ela, como embora que, mesmo que, se bem que, posto que, conquanto, apesar de que, por mais que, por menos que, por maior que, por pior que, por melhor que. Pois bem, queridos irmãos, há pelo menos duas situações em que aparece esta palavra no texto divinamente inspirado. A primeira que eu quero deixar e considerar com os diletos irmãos nesta noite é a que aparece no Salmo 46. 46. Este salmo todo ele é alguma coisa com relação ao tema desta noite. Vejam, por exemplo, aí no verso 3, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abatem pela sua braveza, e vai todo o espírito do salmista neste passo bíblico, alguma coisa que estava passando pela mente, pelo coração do salmista. O outro passo bíblico que nos faz pensar nesta palavrinha ainda é a famosa parte do profeta Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18. Diz aí o profeta, o oráculo de Deus: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que fale o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ah, irmãos queridos, tudo é contra o crente. Tudo. Nada lhe favorece. A hostilidade do mundo incrédulo, os demônios que nos perseguem, os anseios da própria vida. Muitas vezes estas questões nos levam quase ao desânimo e à falência espiritual. Quando nos falta um emprego, quando nos falta um amigo, quando nos falta o afeto, quando nos falta a comida, quando olhamos para alguém que amamos e contemplamos o seu corpo corroído por uma enfermidade, quando olhamos para alguém abatido pelos anos, alquebrado pelos anos, sim, aquele que não tem experiências com Deus,
não tem visões da glória de Deus, ele acaba por se desesperar e alguns até põem cabo à própria existência. Mas o crente em Cristo Jesus, por isso é bom ser crente. Ser crente não é estar preparado para a eternidade, para a vida depois da morte, mas é desfrutar dos privilégios, das bênçãos na própria vida existencial. Ah, sim, quando tudo parece contra nós, quando achamos que não vale mais a pena lutar, deve chegar e inundar o nosso ser a palavra orientadora e inspiradora de Deus. Ainda que aconteça isso, ainda que aconteça aquilo, ainda que haja tantas coisas, ainda que eu esteja só, ainda que eu esteja minado pela solidão, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Caríssimos irmãos e diletos ouvintes da palavra do Senhor, é necessário que cada um saiba que as tribulações da vida são uma realidade na experiência humana. É uma realidade, cada uma. É o vírus do pecado que contaminou cada um de nós. As tribulações não deveriam existir, mas o vírus do pecado afetou-nos e então todos precisamos enfrentar as pressões da vida. A Bíblia diz que até a natureza geme. A natureza geme. Ela também acabou sendo afetada. Para o crente em Jesus, ele sabe que as tribulações fazem parte da vida natural de cada um de nós. E o apóstolo Paulo muito bem interpretou este nosso sentimento na segunda carta aos Coríntios 4, 8 a 11, e entre outras coisas ele diz: em tudo somos atribulados, em tudo somos atribulados. As tribulações devem ser encaradas como fato natural, independentemente da raça, da cor, da posição social, do nível de espiritualidade, da idade. Elas são comuns a todos nós. A todos nós. As tribulações não devem ser qualquer surpresa. Não precisamos declarar: eu não esperava isso, eu não imaginava que isso iria acontecer. Muito ao contrário, precisamos agendar e colocar no nosso cotidiano as tribulações. Elas nos apanham a qualquer hora do dia ou da noite, em casa ou fora dela, na rua ou no trabalho. Então, irmãos, precisamos entender que elas, mais cedo ou mais tarde, vão nos alcançar. Isto é bom, porque nós devemos nos preparar para elas. Elas não nos devem alcançar despreparados, mas sabedores de que Deus não é o culpado por elas. Muito ao contrário, Deus é aquele que
nos dá condições para que então superemos as nossas limitações e sejamos mais do que vencedores. As tribulações podem nos tornar vítimas, pessoas derrotadas, ou então elas podem nos tornar vencedoras por Jesus. Para o vencedor, as tribulações da vida não passam de mestras. Anatole France disse isso. A doença é a mestra da humanidade. Agora, para as pessoas derrotadas, e geralmente elas se tornam assim vítimas por várias razões, dentre elas a autocomiseração. A autocomiseração, isto é, o dó que a pessoa tem de si mesma. Então a pessoa passa a compreender, entender que ela é a única sofredora da face da terra desde Adão até agora. E ela começa então a criar uma situação, um clima que lhe é totalmente desfavorável, porque ela acha que é a sofredora do mundo, a campeã, vai ganhar a taça de sofredora do mundo. Não, irmãos e amigos, nós precisamos encarar as dificuldades da vida, sejam elas existenciais, físicas, morais, financeiras, com a cabeça erguida, não com orgulho, mas de peito aberto, enfrentar as dificuldades, sabendo que temos dentro de nós uma força divina e sobre nós uma mão poderosa que nos abençoa, que nos ergue e que nos faz andar. Mestra, quanta gente venceu, quanta gente superou as dificuldades. Dizem que o inventor do sistema Braille, de leitura para cegos, teve os seus olhos vazados com prego. E o que aquele homem fez? Ele perdeu o rumo da vida? Ele se desesperou? Não. Ele procurou de Deus uma inspiração para que através dele os cegos do mundo fossem abençoados com a leitura através do sistema Braille. Spurgeon foi preso e esteve 13 anos numa cadeia em Londres. Depois de 13 anos, muita gente esperava dele uma mensagem de fracasso. Mas na prisão, ele teve a iluminação divina e escreveu o livro O Peregrino. O Peregrino, um dos livros devocionais que todo crente deve ler. E não precisamos pensar e citar fatos do passado. Aí está Nelson Mandela, nosso irmão em Cristo, metodista, 27 anos na cadeia. O racismo na África do Sul levou aquele advogado à cadeia e durante 27 anos ele esteve lá. Mas não se recalcou. Ele orava a Deus e saiu da cadeia para ser o presidente da África do Sul. Olha, minha gente, poderíamos citar tantos fatos. Assisti a uma apresentação em 74 em Manaus, numa sessão da Convenção Batista Brasileira.
vários paraplégicos em cadeira de rodas, e aqueles jovens eram apresentados e a pessoa apresentadora dizia: fulano de tal, campeão da América, fulano de tal, campeão na Alemanha, fulano de tal, campeão em outro lugar. Todos eram campeões, embora paraplégicos, ostentando a medalha da vitória. Eles superaram as dificuldades da vida. Agora, meus irmãos, aqui entra o papel da consolação. Da consolação. Como é que nós somos consolados numa hora crítica da nossa vida? Primeiramente, pelos nossos semelhantes. Eles chegam, eles nos cumprimentam, eles trocam palavras conosco, eles nos ajudam. Nós temos uma vizinha na terceira casa à direita, toda manhã ela vem e aciona a campainha, vem com uma xícara de café. E Dona Albertina, toda manhã, o primeiro café que eu faço, eu me lembro da senhora, e ela repete: olha, eu faço com água filtrada. Um cafezinho para a senhora. Irmãos, isto não consola? E qualquer pessoa tem a capacidade de Deus para consolar. Para consolar. Uma criança pode consolar. Um amigo pode consolar. Mas o crente em Jesus tem mais condições, mais argumento para consolar. 2 Coríntios 1, 4, 2 Coríntios 7, 13, 1 Tessalonicenses 4, 18, são textos bíblicos que nos mostram o valor da consolação por meio dos nossos semelhantes. Muitos sabem consolar. E como sabem? E como sabem? Nesta igreja aqui, quantos sabem consolar? E o fazem com maestria. Segundo lugar, nós podemos ser consolados pela palavra de Deus. E ela traz em si os santos propósitos de Deus. 1 Coríntios 14, 3. Terceiro lugar, o Trino Deus nos consola. João 14, 26. 1 Coríntios 1, 4. 2 Coríntios 7, 6, Salmo 23, 4. A tua vara e o teu cajado. Irmãos, consolo não são apenas palavras mansas, com as quais concordamos com a pessoa. O cajado, a vara, a admoestação também nos consola. Em quarto lugar, a igreja de Deus nos consola. Estais lembrados de Paulo preso em Roma, sozinho, sob algemas, os pés presos ao tronco de árvore, e eis que aparece lá uma igreja através do irmão Epafrodito. E Paulo ficou muito consolado. A igreja de Cristo consola. E se não consola é porque não é de Cristo. Finalmente, vidas santificadas nos consolam. Pessoas que renunciaram o conforto, o bem-estar, a fartura, e elas aparecem na história, numa galeria de vencedores. Essas pessoas nos consolam. Uma das pessoas cuja vida é uma consolação a toda a prova é o apóstolo Paulo. Abram, por favor, aí na vossa Bíblia, na carta que ele mesmo escreveu aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios,
capítulo 11. Capítulo 11. E vamos ver, meus irmãos e amigos, que a vida de Paulo foi uma vida de sofrimento, de muita luta. Um homem que era um monumento de fé, um homem de alto gabarito intelectual, deixou tudo para ser um servo de Deus. E nesta parte da Bíblia, ele escreve para nós, aí na segunda carta aos Coríntios 11, vamos começar do verso 24, do seu diário ele diz: dos judeus, 5 vezes recebi quarentena, açoites menos um. No verso 23 ele diz: falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais, em prisões, muito mais, em açoites sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. No verso 25, ele diz: 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite, um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. Quem me enfraquece, que eu também não me enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrace? Se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, guardava a cidade dos damascenos para me prender, mas por uma janela desceram-me num cesto, muralha abaixo, e assim escapei das suas mãos. Irmãos, eu não sofri nada daquilo que Paulo sofreu, mas ele deixou para nós um versículo na carta aos Filipenses: quanto a Cristo, não somente crer nele, mas sofrer por ele. Sofrer por ele. Paulo trazia no corpo as marcas do Senhor Jesus, e ele se gloriava porque eram certificados da sua fidelidade ao Senhor nosso Deus. Preso em Roma, sem nenhum conforto, o apóstolo, ao receber o irmão Epafrodito, enviado da igreja de Filipos, escreveu uma carta, ou ditou uma carta, e essa carta começava dizendo essas palavras confortadoras: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. É bem verdade, dizia ele, que alguns pregam por inveja, por contenda, por porfia, mas não importa. O que interessa é que o Evangelho seja anunciado de toda maneira. Irmãos, enquanto muitos achavam que ele era um homem abatido, derrotado, revoltado, ele diz: eu quero que saibais que tudo contribuiu para o bem do Evangelho. Às vezes nós queremos o nosso bem, não é?
e não o bem do Evangelho. E então nós queremos caminhos curtos para sairmos das tribulações da vida. Meus irmãos, concluindo, as consolações do Senhor são abundantes. 2 Coríntios 1:5. As consolações do Senhor são eternas. 2 Coríntios 4:8-11. Não sejamos negligentes quando Deus nos comissiona para consolar alguém. Uma criancinha, aconteceu na semana passada, ao saber da enfermidade da irmã Bertina, a Gabriela, criancinha, qual a idade dela? 2 anos. 2 anos. Ela foi lá num canto da sua casa e se ajoelhou e disse: Papai do céu, a Tina está dodói. Irmãos, que consolo esse! Que consolo esse! Ah, irmãos, não vamos nos abater, não. Mas também não vamos fazer o papel do próprio rei Davi, que numa circunstância da sua vida, ele chegou a dizer: ninguém cuidou da minha alma. Há uma lei da retribuição. Quando a gente faz pelos outros, os outros fazem pela gente. Vamos em frente, irmãos. Vamos em frente. Problemas, nós os enfrentamos com Jesus Cristo. Nós destroçamos os problemas em nome do Senhor Jesus. Mas não vamos citar o nome de Jesus de forma demagógica, sentimental, apenas para que os outros ouçam isso. Vamos viver e experimentar o poder de Deus. O poder de Deus. Eu estou doente? A palavra do médico foi que eu estou desenganado. Mas essa não é a palavra de Deus. Vamos aguardar a palavra de Deus, que poderá ser essa. O rei Ezequias estava gravemente enfermo, e Deus veio para ele dizendo: põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. E então diz a Bíblia, Isaías 38, né, que ele foi para a cama e virou o rosto para a parede e chorava copiosamente. Chorava. E começava a dizer: Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, Senhor, eu fiz aquilo. Geralmente, todos nós gostamos de citar o que ele faz. Jó também fez isso. Senhor, eu era o pé dos que não tinham pé, eu era a mão dos que não tinham mão, eu era o olho de quem não tinha olho, né? E ele estava numa tanga danada. Não é verdade? Mas o Senhor estava com ele. E então, no caso de Ezequias, diz a Bíblia que o Senhor lhe deu mais 15 anos de lambuja. Vocês não já pensaram? Mais 15 anos. E então ele não questionou mais a Deus. Jó sofreu na pele. Mas no capítulo que tem, do livro que tem o seu nome, capítulo 42, verso 10, diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava com seus amigos. Geralmente, quando a gente sofre, a gente quer que os outros orem pela gente. Não é verdade? E a gente cobra: está orando por mim, está orando por mim, né? E a gente se esquece de orar pelos outros. Quanta gente sofrendo. Basta chegar no hospital do câncer. Lá no hospital adventista, há um jovem pastor, 42 anos. Há 8 anos ele está ali internado. Nós o visitamos ali, pastor Paulo. Ele foi vítima de um acidente de carro no perímetro urbano da cidade de Cuiabá. Era jovem, está agora com 48. Estava a serviço de sua denominação. Ele veio para São Paulo, tem 2 filhos.
e está internado ali há 8 anos. Ele ouve, mas não fala. Praticamente paralisado, totalmente paralisado. Eu cheguei lá e disse: Paulo, eu sou seu colega, Paulo. E ele sorriu. Mas não podendo falar, ele começa a gritar. A gritar, a gritar. De madrugada a gente ouve os gritos do pastor Paulo. A esposa todo dia de manhã chega até lá para beijá-lo e sai para o trabalho. E à noite, às 23 horas, ela retorna para dar-lhe o beijo da noite e abençoar o seu marido. Irmãos, é assim que nós devemos proceder. Não achando que somos os tais autossuficientes, que nós vamos vencer por nós mesmos. Não. É com Jesus Cristo. E Ele nos deu a capacidade para recebermos a consolação e para consolarmos também. Que Deus nos abençoe. O hino 323 é o hino de